Portanto, temos aqui André de Gouveia e Évora, temos a Rainha Santa Isabel de Estremoz e temos Pupilos do Icesse e de Lisboa. Bom, com professores, professoras, colegas, temos também outra professora, somos todos professores, e estava eu a dizer primeiro, para não perderem a oportunidade, ouçam com atenção tudo aquilo que Lídia Jorge vos vai dizer, porque pode mudar a vossa vida. A minha vida foi mudada quando era novo, por ter tido a oportunidade, naquela altura, excepcional, poucos privilegiados tinham, de frequentar muitos escritores, muitos artistas plásticos, muitos clubes. Era uma forma que havia na ditadura de resistência. Era os mais novos, estudantes, liceais, universitários, e os que estavam acima de nós em geração, éramos todos muito novos, nos encontrarmos a pretexto de discutir arte, cultura, a pretexto de pintura, cinema, tudo que posso imaginar, arquitetura. Eram as folgas que havia, ou na academia, na universidade, nas associações académicas, ou em cineclubes, em clubes mais variados. E se abria uma oportunidade única de conhecer pessoas que marcariam depois a nossa vida. Porque eram também muito novos, começavam a escrever, tinham começado a escrever, havia um outro mais antigo. Foram grandes escritores, mas eu dizia que hoje é uma oportunidade única, porque eu ia dizer a maior escritora portuguesa viva, mas vamos admitir, das maiores, porque há outros ainda vivos, uns publicando, outros não publicando por razões de saúde, mas sendo grandes escritores como António Lobo Antunes. Bom, portanto é uma oportunidade. E porquê? O que é que faz de Lídia Jorge uma oportunidade única? Primeiro, escreve muito bem. Escreve muito bem. Não sei se leram alguma coisa de Lídia Jorge, se não leram, onde ler. E se leram, ainda bem que leram. Escreve muitíssimo bem. Isso é um dom que se tem, um talento que se tem, mas que se aprimora. Depois, sendo muito clara a escrever e atrativa a escrever, não tem uma escrita difícil, mesmo quando parece difícil, não é. É acessível, é igualmente muito clara a expor. Há pessoas que escrevem muito bem, mas são uns animais fechados, bravios. Tive aqui vários, em várias circunstâncias, bisonhos, que não comunicam, não gostam de comunicar, têm dificuldade em comunicar, comunicam mais facilmente pela escrita do que pela palavra oral. Não é o caso de Lídia Jorge. Portanto, há que aproveitar esta oportunidade. Mas, por muito importante que seja a forma, sabem que, e depois há opiniões, na minha opinião é mais importante o conteúdo. Mas admito que haja quem pense o contrário, nomeadamente em poesia e até em alguma prosa, que a forma é muito importante. Em si mesmo, a forma pode justificar o mérito de uma obra literária. Mas no caso de Lídia Jorge, não, é o conteúdo que prima, que é mais importante do que a forma. Sendo a forma ótima. Porque o conteúdo tem a ver com a sua vida e com a sua observação da vida dos outros. Há escritores que falam sobretudo da sua vida. São virados para dentro. Isso também tem uma grande riqueza, porque a riqueza interior, o comunicá-la, é fundamental para a riqueza interior dos leitores. Mas depois há escritores que umas vezes comunicam a sua vida, há uma obra que ela faz, que é uma homenagem, no fundo, a alguém que foi decisiva na vida da Lídia, e é como uma espécie de testemunho de gratidão a alguém que a formou e que a mãe, que realmente foi decisiva, e ela sentiu numa fase já avançada da sua produção literária que devia a essa obra. Era uma espécie de biografia, ou começo de biografia, ou de raízes, ou assim. E essa é mais intimista. Mas, normalmente, as obras de Lídia Jorge estão viradas para o mundo e traduzem preocupações sobre o que se passa à sua volta. Isso é muito importante, porque ela viveu vários mundos. Nós mais velhinhos, ela é muito mais nova do que eu, mas mais velhinhos vivemos muitos mundos.
Uma coisa era o mundo dos anos 60, 70, do século passado. Portugal era um império colonial. Ela viveu essa realidade. Viveu. Eu vivi essa realidade, outra perspectiva. Para quem viveu, no fundo, transmitir uma realidade que vocês, muitas vezes, não percebem. O Portugal que conheceram quando nasceram é um Portugal que já tinha descolonizado. Isso era outro. Com as suas vantagens, os seus problemas e tudo aquilo que tem o ter colonizado e ter descolonizado nas circunstâncias em que foi. Mas era outro. Portugal era uma ditadura. Agora é uma democracia com todos os defeitos que têm as democracias. A pior democracia é sempre melhor do que a melhor ditadura. Só quem nunca experimentou uma ditadura não sabe isso. Não sabe o que é o livro ser apreendido, sai o livro. Não há livro. Há um artigo para sair no jornal, não há artigo. Querem realizar reuniões, querem realizar, terem associações? Não há. Não há coisas básicas que, no vosso entender, o problema é que, sendo básicas, não são tão boas como deviam ser. Naquela altura não eram. Não eram nem boas nem más, não eram. Bom, portanto, isso mudou. E depois há problemas que vieram com a democracia. Primeiro com a Revolução, depois com a democracia. A necessidade de mais ensino e melhor ensino, a necessidade de mais saúde e melhor saúde, para mais gente, não para minorias. Os que chegavam ao ensino dito secundário e depois superior eram uma minoria, da minoria, da minoria, da minoria. Os meus colegas do primeiro ano, na altura chamavam-se primeira classe, chegar à terceira classe era um milagre. E a escolaridade obrigatória parava aí, 3 anos. Ponto. Depois passou a ser 4 anos para homens, para rapazes, e 3 anos para raparigas. Depois passou a ser 4 anos para todos. E primeiro que fosse 6 anos para todos, foi o cabo dos trabalhos. E primeiro que fosse 9 anos para todos, só foi depois da democracia. Portanto, nós perdemos tempo em relação a não sei quantas sociedades no mundo, sobretudo europeias, que chegaram lá primeiro. Isto paga-se. Na saúde a mesma coisa. O que era a mortalidade infantil não imaginam. E por aí adiante. Mas há novas necessidades. A habitação. As sociedades abriram-se. Têm, portanto, problemas de globalização, têm problemas de identidade, têm problemas de angústias metafísicas sobre migrações, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo. A juventude tem problemas, de facto, enquanto estuda, à saída profissional, depois da saída profissional no emprego, depois do ficar ou migrar, por aí adiante. Ora bom, a Lídia viveu tudo isto. E viveu tudo isto e escreveu em vários momentos históricos sobre tudo isto. E há 2 maneiras de escrever. Uma é escrever artigos, escrever relatórios, escrever análises. Outra é contar histórias que envolvem juízos sociais. Está lá. Está lá. Está nas personagens, está nas suas vidas, nos seus dramas, no que tiveram sucesso, o que não tiveram. É contar a vida destes vários tempos através de pessoas que ela conheceu, ou não conheceu e imaginou, ou meias conhecidas e meias imaginadas. Aí está o talento. E, portanto, o que tem aqui é uma memória viva, traduzida, sobretudo, em prosa e em romance, novelas. Também tem algumas, mas poucas. Contos. Muitos contos, porque o conto é uma forma de romance abreviado. E hoje, como se lê rapidamente e se lê concisamente, vocês preferem se ler coisas curtas, não tão curtas como tudo aquilo que fazem na internet, ou recebem na internet, mas curta. Ou no WhatsApp, ou no SMS, já vocês não têm só o WhatsApp. Bom, o SMS é muito pré-histórico. Bom, portanto, é isto. Ela é das melhores, porque é das que melhor fizeram este retrato. Não é que não tenha preocupações sobre o mundo. Tem. E estão presentes. Mas, sobretudo, está embrenhada na sociedade portuguesa. E tem a ver com uma terceira característica dela.
é que ela não é neutral. Um escritor nunca é neutral. Ninguém é neutral. Todos temos as nossas opiniões. Desde as mais banais, como o clube de futebol, os que gostam de futebol, como as outras menos banais, gostamos mais de certos filmes ou menos, mais de certo tipo de manifestações culturais ou menos, mais certos livros ou menos, e gostamos mais certas ideias, opiniões sobre como organizar a sociedade. Uns mais assim, outros mais assado. E o que define a Lídia é que é muito empenhada em causas sociais, está atenta a todos os problemas sociais. Eu ia dizer, isso quer dizer que é mais esquerda do que direita, mas vamos admitir que não, também se pode ser de direita e ter preocupações sociais. Mas tradicionalmente dizia-se que era mais isso que caracterizava as várias esquerdas e as várias posições mais exigentes e mais avançadas. Mas hoje cada um escolhe o caminho que quer. E, portanto, aquilo que escreve é empenhado. Os franceses inventaram uma expressão, a certa altura, que era engagé. Agora voltou a falar-se um bocadinho em francês, tinha deixado de se falar. Engagé quer dizer, ninguém é neutral, ninguém é cético, ninguém é inodoro. Não há nada. Todos nós temos pré-compreensões sobre a vida. E a força de uma sociedade democrática é admitir-se o diálogo e a tolerância entre todas essas opiniões diferentes. Não proibi-las. Têm de atuar dentro de certas regras do jogo, não se matarem umas às outras, mas aceitem essas regras do jogo, pois serem diferentes. E a sociedade é tanto mais rica quanto mais diferente for. Se formos todos iguais, a sociedade é a maior maçadoria, chatice do mundo. Ou não é livre, ou é uma chatice. Todos sermos iguais. Eu sou professor, e aparecerem pontos iguais ou posições iguais, a não ser que seja cópia sofisticada, ou copy-paste e outras coisas assim ainda mais sofisticadas, e hoje é possível, com os chats todos deste mundo, mas um professor já, ao fim de 40 mil alunos, já vê o que é e o que não é, dá para ver. E o que é que valoriza o ser diferente? A mim é mais importante, nas cadeiras que dei, a originalidade do pensamento das pessoas do que dizer coisas certinhas. Certinhas é fácil dizer, imaginativas vale mais. Vou deixar-vos nas mãos da Lídia, ela dirá o que lhe passa pela cabeça, fala de livros, fala de vida, fala de Portugal, fala do que quiser, mas sabem que é uma pessoa empenhada, é uma pessoa socialmente empenhada, que quando escreve está socialmente empenhada, sabe exatamente o que é que quer transmitir também da sua posição sobre Portugal e sobre o mundo, e depois verão, também pela palavra, falo com primor, falo muito bem. Depois, perguntas. Já tinha começado a dizer, perguntem tudo. Perguntem tudo porque é uma oportunidade única. Não cheguem depois a casa ou à escola a dizer, eu gostava de ter perguntado isto. O que é que ela pensa sobre isto? Papel da mulher, problemas que há na sociedade portuguesa, discussões que há e tal. O que é que ela pensa? E se tenciona falar disso, não tenciona, já falou, como é, como não é, porque ela não se furta a isso. Toma posição sobre tudo. Tudo no Conselho de Estado, já tinha acabado de dizer, eu nomeei para o Conselho de Estado, o Presidente pode nomear 5 personalidades de várias orientações e de atividades. E ela, no Conselho de Estado, diz pela sua cabeça, com a independência, o que é que pensa. O que é fundamental, mas não diz só no Conselho de Estado, diz em toda a sua atividade, também a atividade literária. E pronto, eu vou ali sentar-me, vou ouvir e espero que seja uma ação que valha a pena. E não percam, porque não é todos os dias que encontram, se não a melhor, uma das melhores escritoras portuguesas vivas neste tempo, neste Portugal contemporâneo. Bom, Lídia, agora avance. Posso
Posso falar assim? Sim. Cumprimento todos. Agradeço as palavras do Sr. Presidente. Criou uma expectativa tão alta, eu não sei se estarei à altura dela, evidentemente, não é? Mas muito obrigada por essa apresentação. Eu acho que disse algumas verdades, outras talvez um pouco, enfim, não digo exageradas, mas com adjetivos com um grau acima daquilo que eu mereço. Agradeço-lhe imenso, o nosso contacto vem de muito longe, antes de nos conhecermos pessoalmente com a profundidade que hoje nos conhecemos. Conhecemos-nos sobretudo através dos livros e nunca me hei de esquecer do que aconteceu um dia que alguém me tinha escrito que um livro meu não era bom e assim. Encontrei o Sr. Presidente, que na altura não era Presidente, estava muito longe disso, encontrou-me e disse: "Oh Lídia, que injustos que foram ontem consigo, eu li o seu livro, não é nada daquilo." Vocês não podem imaginar, ou talvez imaginem, não é, o que é sentir a voz de uma pessoa assim, que vem ao nosso encontro e que diz, porque num momento de fragilidade em que a pessoa não sabe como é que está a ser avaliado, vem alguém e diz isto, e tinha lido, de facto, o que eu tinha escrito. Portanto, foi alguma coisa fundadora, digamos assim, no nosso contacto e na nossa amizade, que vem de há muito tempo. Muito obrigada. Depois quero dizer-vos que, para mim, é sempre muito impressionante e comovente encontrar-me com jovens, com pessoas, sobretudo da vossa idade. A professora Isabel Alçada tem muito contacto, sobretudo com crianças, e eu, ao longo da vida, tive sobretudo com jovens. E o que acontece é que quando vejo o vosso rosto, fico sempre com esperança. Vou para casa e, por mais problemas que haja no mundo, eu acho que vocês são portadores de uma mudança, que vocês são capazes de fazer aquilo que nós não fizemos. Eu acho que vocês, daqui a 30 anos, olham para trás, talvez se lembrem do dia de hoje e talvez pensem, os olhos deles já cá não estão, mas estão a ver se nós fizemos bem. Nós queremos que vocês façam bem, que progridam no sentido de melhorar a vida e não o contrário. Ora bem, eu quero-vos dizer que sei que quando nós olhamos para os vossos rostos, nós sentimos, não digo inveja, mas dizemos, agora eu gostava de ter a idade deles. E pensamos que a vossa vida é só felicidade, mas sabemos que não é. Vocês estão no momento das escolhas da vossa vida. E escolher é muito difícil. O que é que vão ser? O que é que vão fazer? Qual é o caminho? O que é que a sociedade permite que eu faça, gostando, mas não me permite? Quer dizer, opções imensas, e não é um período fácil da vida, não. Este das escolhas. E eu quero dizer-vos que tive muita sorte. Sorte com professores extraordinários que eu encontrei, em que houve dias e manhãs e tardes em que encontrei professores que me falaram, disseram palavras que eu nunca mais esqueci e que alteraram, de facto, a minha vida. Conduziram a minha vida. E, por outro lado, tive sempre a ideia daquilo que queria fazer. Sempre, como lia muito, eu queria escrever histórias, queria escrever sobre a vida humana. Aconteceu que muitas oportunidades apareceram noutros campos e eu fui desprezando todos os outros campos para escolher este, que é um campo muito difícil, muito frágil, muito difícil, em que nós somos, digamos assim, os promotores de nós mesmos. Nós somos uma espécie de empresa individual, a empresa mais fácil, mais difícil, mais frágil, a empresa que não tem nada a não ser a nossa própria vontade. E estamos sozinhos, os escritores estão sozinhos. E eu escolhi isso, de facto, e não estou arrependida. Foi um caminho difícil, mas com imenso gosto. E então, hoje o que eu queria dizer, e uma vez que o Sr. Presidente falou de contos, não nos combinámos, mas de facto falou de contos, e falou da vida, dos contos, da ficção, que transporta tudo aquilo que é o contacto com o mundo. Eu, por acaso, hoje tinha pensado dizer-vos como é que eu invento. Explicar um pouco o percurso de uma invenção. Contar-vos porque é que eu conto assim. Porque é que eu conto assim e como é que eu faço. E também para vos dizer o seguinte, é porque eu acho que todo ser humano é um contador. Todo o ser humano conta a sua história.
Todo o ser humano está permanentemente a inventar a sua história. Ao fim do dia, todos nós podemos dizer, hoje aconteceu-me isto. E a nossa identidade é construída a partir dos momentos em que nós nos contamos a nós próprios, contamos a nossa família, contamos o nosso país, contamos o que nos aconteceu. Mesmo as pessoas que lidam com a matemática pura, as pessoas da matemática pura contam uma história. Estão contando histórias sobre si próprios permanentemente. Não há essa diferença. Ora bem, eu quero-vos contar como contei uma história que resultou num pequeno livro chamado O Amor em Lobito Bay. Foi em 2015. O vice-reitor da Universidade Católica chamou-me para falar com alunos universitários sobre como se constrói um conto. Eu fui lá e estive a falar assim com os alunos e depois fomos almoçar. Éramos 6 pessoas. Estava a reitora, estava o vice-reitor, estavam 3 professores e estava eu. E passava-se um momento muito difícil no país e no mundo, nessa altura. E uma das pessoas que estava sentada à mesa tinha tido um acidente muito grave e tinha acabado de regressar à universidade. E criou-se durante o almoço, ainda por cima a mesa era muito grande e nós estávamos espaçados, criou-se uma espécie de silêncio pesado. E eu, a certa altura, lembrei-me de fazer uma pergunta, de fazer, digamos, um convite e disse, nós estamos aqui tristes, vamos contar, cada um de nós, uma história feliz da sua vida. E começámos a contar, demos a volta. A senhora que tinha tido o acidente, a contar alguma coisa positiva que a tinha animado durante o período em que esteve imobilizada, e todos começaram a contar uma história. E a certa altura, o vice-reitor conta uma história que me tocou imenso. Ele contou a história de porque é que tinha sido aquilo que ele no momento era. Então contou que quando era pequenino, ele era da Ilha da Madeira e os pais levaram-no para Angola. O pai era pescador e ele foi com os irmãos, ele era o penúltimo dos filhos e foi, quando era pequenino, foi para o Lobito, onde o pai era pescador com os outros pescadores. E aí dava-se muitíssimo bem com todos. Havia casas de vária natureza, porque cada pessoa vinha de vários sítios do globo, e ali eram pescadores, desde gente da Ásia, de várias zonas de Portugal continental, a de várias zonas ali da África. E o que acontecia é que todos se davam bem. E as crianças davam-se bem. E eles, os rapazes, tinham um desporto entre si, que era correr. Claro, coitados, o desporto de correr é o desporto quando não se tem nada, não é? Não se joga ténis, nem beisebol, nem nada disso. Correr dá sempre para toda a gente, não é? Eles corriam e acontecia que havia uma lenda, que aquele que corresse mais, aquele que ganhasse mais, aquele que era... Não, contar, sim, era o ganhador, naturalmente, mas... A história era esta. Corria a lenda de que quem fosse capaz de comer uma andorinha viva era o maior corredor. E havia muitas, muitas andorinhas. Então, o que acontecia é que andavam sempre os miúdos à espera de encontrar uma andorinha viva para comer. Mas, claro, é muito difícil apanhar uma andorinha viva, como podem imaginar. Ora, um dia, contou o vice-reitor, um dia aconteceu que a mãe lhe pediu que fosse à cantina, era lá como se chamava, não era um supermercado, não era mercearia, era uma cantina, como se chamava, que fosse à cantina buscar azeite, vinagre, açúcar, enfim, alguma coisa. E era já quase ao fim do dia. Ele foi, portanto, era de noite quase, quando regressa com as coisinhas na mão, e quando ia atravessar a restinga, o areal, de repente cai-lhe uma coisa em frente. E ele pega naquilo que lhe caiu em frente e o que é que acontece? Uma andorinha viva, mas ferida.
Ele pegou na andorinha, viva, mas ferida, e corre para casa, naturalmente, para dizer à mãe: mãe, eu apanhei uma andorinha viva, está ferida, viva, eu quero comê-la. E a mãe disse: mas tu vais comer uma andorinha viva? Ele disse: sim, mãe, eu quero comer, eu quero ser o maior corredor e eu quero comer esta andorinha. E a mãe disse ao filho: está bem, tu comes a andorinha, mas vamos esperar pelo teu pai e pelos teus irmãos. Não, eu quero já, eu quero comê-la já. Disse: não, esperas pelo teu pai, pelos teus irmãos e vamos ver para tu comer junto deles a andorinha. Veio o pai, vieram os irmãos, disseram: não, toma cuidado, tu fazes assim, esperas, dormes com a andorinha e amanhã, quando estiveres sozinho com a tua mãe, então comes a andorinha viva. Pegaram numa caixa, uma caixa de sapatos, puseram lá a andorinha, fizeram uns furozinhos, mas o miúdo não queria dormir. Ele dizia: eu não quero dormir, eu quero ficar aqui guardando a caixinha para amanhã eu comer a andorinha. O miúdo deitou-se, com a mão em cima da caixinha, e no outro dia acordou, não estava lá a andorinha. Começou aos gritos pela casa, aos gritos, vieram os irmãos, veio o pai, vieram todos. A andorinha tinha desaparecido. Bem, ele culpou os pais, culpou os irmãos: vocês deviam ter deixado eu comer a andorinha viva. Ora bem, passou algum tempo e o miúdo não percebeu o que é que se tinha passado. Só se percebeu quando aconteceu o seguinte: entretanto, a paz em que viviam todos foi abalada, porque se estava na transição entre a revolução que aqui tinha acontecido, a independência de Angola e depois os grupos rivais, o MPLA e o FNLA, que andavam em guerra. E esses grupos rivais diziam que eram os libertadores. Eles não sabiam bem, aquela pequena povoação à beira do mar, não sabia bem, vinham-nos libertar de quê? Mas nós somos pobres, com certeza que nos vêm a libertar de alguma coisa. Então havia-se tiros ao longe, mas eles estavam tranquilos. Há tiros ao longe para nos libertarem. Depois vieram primeiro os do MPLA, depois os do FNLA, também com tiros. E chegaram ali à aldeia e era uma alegria, os libertadores de um lado e do outro tinham chegado. Naturalmente os libertadores não se entenderam entre si. E começou a haver tiros entre os libertadores e a população. E a certa altura, as pessoas tiveram de fugir para o mar. E fugiram para o mar. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que, naquela fuga, no barco onde ia, o vice-reitor, quando era muito pequenino, aconteceu que um dos libertadores da FNLA entrou para o barco, mas ninguém sabia que era para fugir para Luanda, para fugir para qualquer sítio do mundo, não é? Para fugir dos libertadores. Quando o barco está avançando, vem um outro barco e obriga o barco a voltar, porque sabem que estão ali, não um, mas dois dos rivais dentro do barco. E então, quando chegam ao pontão, atiram, matam, diante de toda a gente, todos os que estão no barco, matam os libertadores que estavam a fugir. E então, o que é que acontece? É que os pais do vice-reitor, quando era pequenino, e os seus irmãos, os pais tapam os olhos dos filhos para eles não verem o assassínio, para eles não verem o banho de sangue. E só passado muito tempo é que o vice-reitor compreendeu o que aconteceu com a andorinha. A mãe e o pai tinham libertado a andorinha para que o filho, que era pequeno, que tinha 9 anos, não fizesse o batismo do sangue. E ele, este homem era padre, o vice-reitor era padre, e diz: naquele dia eu fundei a minha vida. Então, se me deixarem, eu leio o princípio deste livro e o final. O princípio que é assim:
porque eu me esqueci de dizer, porque quando cheguei ao fim desta narrativa eu estava imensamente comovida, naturalmente. E eu perguntei, vai escrever alguma vez esta história? E ele disse, não, já escrevi um poema. Mas eu disse, então ofereça-me essa história. E o vice-reitor disse-me, sim, eu ofereço essa história, pode ficar à vontade com essa história, ela é para si. E depois eu pedi para me encontrar com ele, encontrámos-nos no Café Luanda, para eu lhe fazer algumas perguntas. Não demasiadas, mas fiz-lhe algumas perguntas. E bem, esta história estava na minha cabeça, com certeza um pouco diferente de como foi na realidade. Mas eu escrevi assim, começa assim. A nossa casa, em Lobito Bay, estava coberta por telhas de barro. Outras moradas tinham telhados de zinco, lisos e resplandecentes. E outras tinham-nos de colmo, amplos e bicudos, como se fossem chapéus de palha. Intercaladas ao acaso, as diferentes espécies de cobertura não implicavam qualquer distinção em matéria de ordenamento diante da linha do mar. Apenas atestavam a origem dos habitantes. Falavam da sua resistência ao calor e à incidência do sol sobre o tapete de areia e a superfície das águas, ou simplesmente testemunhavam como os percursos das nossas famílias ao longo da terra haviam sido diferentes. Alguns, como nós, tinham vindo da zona norte do Atlântico e precisavam de sombra. Outros tinham vindo do Mediterrâneo e precisavam de pátios. Muitos provinham do Índico e precisavam de esteiras. Os naturais da região não precisavam de quase nada. Tinham o sol, a água, as frutas e a oferta do mundo original. Mas se alguma diferença se estabelecia entre os pescadores e suas mulheres, umas de pele mais escura, outras de pele mais clara, elas batia-se por completo no bando indistinto que os seus filhos formavam ao fim da tarde. Lembro-me como se fosse hoje, em Lobito Bay, quando o sol começava a declinar e os barcos partiam em busca da pescaria, nós, os filhos dos pescadores, abalávamos na direção do baldio e aí corríamos juntos, como se fôssemos irmãos, filhos legítimos de um primitivo e único homem do mundo. Portanto, este início é o início de como as pessoas viviam. O final, depois de ter havido tudo aquilo, de ter havido a matança, não é? O passadiço oscilava, o pontão oscilava, e um a um éramos passados em revista, pois quem nos obrigara a voltar tinha a certeza de que entre os embarcados seguiam libertadores do grupo rival, por ora vencido. Libertadores caçando libertadores. Foram detectados 2 libertadores rivais. 2. Um deles foi encostado à amurada e só se ouviu o tiro. Mas o segundo libertador estava mesmo dentro de nós. Todos nós vimos esse libertador ser abatido. A minha mãe ainda gritou para os filhos: fechem os olhos. Com a mão esquerda procurou tapar os olhos do meu irmão menor e com a direita procurou tapar os olhos do penúltimo. O penúltimo era ele. O penúltimo era eu, disse o professor. Eu tinha 9 anos. O meu irmão tinha 8. Estávamos em silêncio absoluto, colados às tábuas. A minha mãe a querer impedir que fôssemos testemunhas do que víamos. Mas a minha mãe não podia impedir até ao fim da vida que a violência viesse ter conosco. Não podia. Nós vimos matar um homem à nossa frente e ela não podia impedir que víssemos o olhar de terror do libertador que ia morrer, que víssemos o seu corpo estourar, saltar e depois cair para a frente. Ela não podia impedir que víssemos como as costas do libertador, que atirava sobre aquele que ia morrer, se levantavam, como tomavam a posição de quem vai dançar para atirar 5 tiros sobre o peito do libertador que estava na sua frente. Não podia evitar. Nem ela nem o meu pai podiam evitar que da beleza em Lobito Bay, ao mesmo tempo, se desprendessem o mal e o bem. Pois como se eles nem sequer podiam impedir que no nosso próprio coração coabitassem à mesma hora a esperança mais pura e a brutalidade mais bárbara. Quiseram, mas não conseguiram. Assim como não puderam evitar a viagem pela costa ocidental da África até Luanda.
sem nada de nosso entre as mãos. Não puderam evitar da história o que é da história, nem da espécie o que é da espécie. Mas a verdade é que também não puderam evitar a imagem fundadora da minha vida, disse o professor. Aquela que eu imagino que tenha acontecido ao longo de uma noite em que uma família inteira se coligou para evitar que o segundo filho mais novo, o segundo irmão menor, pegasse num cutelo e matasse por seu próprio punho o corpo de uma andorinha. Quantos homens condenados a morrer no futuro às mãos de quem iria iniciar-se no crime de sangue não terão sido poupados a partir dessa noite de armistício acontecida em Lobito Bay? Toda a minha família reunida, impedindo-me, enquanto eu dormia a sono solto, embalado por sonhos de vitória no meu quarto. Sim, sinto culpa, disse o professor. Só onde não há culpa, não há amor. Só onde não há amor, não há culpa. Disse ele ainda, e nós levantámos-nos e saímos mudos por instantes. Havíamos-lo convidado para que só falasse da beleza, mas o professor tinha-nos trocado as voltas e agora íamos na direção do terraço e não sabíamos quem éramos. Foi assim, é assim que eu termino este conto. E agora quero-vos dizer o seguinte. Este homem, quando era pequenino, hoje, ele tem um nome. Na altura, era um poeta, em 2015, e era só um padre. Passado pouco tempo, foi feito cardeal. E hoje reza em vez do Papa. Chama-se Tolentino Mendonça, poeta Tolentino Mendonça. Portanto, podem ver, ele contou-me a origem da sua vida, a origem, porque é que pegou num elemento da sua vida que foi transformador até hoje. Eu acho que os contos podem fazer isto, que os contos podem relatar a vida humana e podem deixar exemplos para todos, de que há escolhas e há momentos na vida que fundam a nossa vida. É isto que eu vos queria dizer para iniciarmos. Obrigada.